Queridos irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Temos a graça de começar esse tempo do Advento. Advento significa vinda. Nas 3 primeiras semanas do Advento, a igreja nos prepara para a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar. Ele falou. E na última semana, na 4ª, a igreja nos prepara para celebrarmos a primeira vinda no Natal. Por isso que o nosso presépio já está montado, né? Porque vamos celebrar no Natal o mistério do amor de Deus que se encarnou, se fez homem, um de nós, para nos salvar. Então, esse tempo do Advento não é tanto um tempo penitencial, embora também seja um convite constante à conversão. Mas a tônica desse tempo é a espera jubilosa, alegre da vinda do Senhor. Como é importante, irmãos, esperar, a esperança. Quem não espera nada está morto. Como é importante a esperança, a tensão de que o Senhor vai voltar. Há uns 2 domingos atrás, tínhamos aquele evangelho lindo das 10 virgens, que esperando o noivo, todas dormiram, porque demorou, e de repente, no meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo vem aí, saí ao seu encontro. É isso o Advento. O noivo vem aí. Quem que é o noivo? É Cristo. Quem que é a noiva? Você, a igreja. Cristo vem se casar conosco, ser um conosco. Ele que é Deus e homem, vem nos trazer a vida eterna, a felicidade eterna, plena. Então, irmãos, um tempo de alegria e um tempo de vigilância. Hoje o Evangelho já nos dá a tônica: vigiai. Ficai preparados, que o Senhor não encontre vocês dormindo. Dormir significa narcotizado. Nós vivemos numa cultura do entretenimento, da diversão, e que é muito fácil e é muito atrativa. Os filmes, as séries, né? E nós corremos um risco grande de nos alienar, de fugir da nossa realidade, que às vezes não é tão bonita como nos filmes ou nas aventuras, e nos alienar, criar um outro mundo. Não, o Advento, o Senhor nos convida à oração, à sobriedade, a esperar, nos colocarmos numa atitude de quem está esperando o Senhor voltar. Esse convite é preparado maravilhosamente nessa primeira leitura do profeta Isaías. É o finalzinho, capítulo 63, 64 de Isaías. É o terceiro Isaías. Depois do exílio, quando o povo de Israel, que voltou do exílio para a Terra Santa, estava numa situação de muita pobreza, precariedade, dificuldade. E essa leitura de hoje é uma oração penitencial de quem está arrependido e querendo voltar a Deus, e pedindo a Deus que Ele volte, porque a conversão, irmãos, mais do que um esforço nosso, é uma graça de Deus, é uma iniciativa de Deus. Então, começa dizendo: Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor. E
E aqui aparece o anseio da humanidade. Ah, se rompesses o céu e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Os homens sempre desejaram essa plenitude de felicidade que só Deus pode trazer. Então, essa forma poética bonita, se rompesses o céu, se o Senhor rasgasse o céu e descesse até nós, até os nossos sofrimentos, até os nossos problemas, até a nossa precariedade, as montanhas se desmanchariam diante de ti. O que são as montanhas? São tudo aquilo que nos supera, nossos pecados. Quantas vezes nosso orgulho é uma grande montanha que nos impede de fazer as pazes com alguém, de perdoar, de nos aceitar. Quantas montanhas existem, irmãos? Montanha do nosso apego ao dinheiro, montanha dos nossos medos, montanha da luxúria. Quantas montanhas? As montanhas se desmanchariam se o Senhor descesse. Acontece, irmãos, que o Senhor desceu, os céus se rasgaram, e Cristo, o Filho de Deus, veio até nós, se fez um de nós. E aqui diz: desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de ti. Quando Cristo chega, Ele nos liberta, Ele nos perdoa, as montanhas, aquilo que te supera, que você não tem poder, se desmancham diante do amor, do poder dEle. Por isso a nossa alegria, por isso a nossa esperança. E essa leitura termina dizendo: assim, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Que imagem bonita essa que aparece no Antigo Testamento. Era uma profissão muito comum, o oleiro, a pessoa que trabalhava com o barro, fazendo vasos, utensílios de barro. Nós somos o barro, Tu o oleiro. O problema é deixar o Senhor nos modelar. Não é fácil. Tem até uns trechos muito interessantes no Antigo Testamento sobre esse tema, que fala: acaso o barro fala para o oleiro, o Senhor é um incompetente, o Senhor não me fez direito? Quantas vezes, irmãos, nós, na nossa arrogância, achamos que Deus errou? No nosso físico, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa história. Não, irmãos, o Senhor não errou. Ele é o oleiro. Se nós temos a confiança nele, de filhos, nós podemos dizer: Senhor, faz na minha vida o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor é um artista, que o Senhor tem pensamentos de paz, que o Senhor me ama, pode me modelar. E se a gente pensar, irmãos, a segunda leitura, lindíssima, da carta aos Coríntios, termina dizendo: Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Deus nos criou para o céu. O céu não é um lugar bonito, um gramado com uma lagoa. O céu é uma pessoa. O céu é Jesus Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse para aquele malfeitor, aquele ladrão que confiou nele: hoje estarás comigo no paraíso. O que é estar no paraíso? Está comigo. Então, Deus nos chamou para a comunhão com Cristo. Quando Deus criou Adão e Eva,
ele estava pensando, o modelo que ele tinha, aliás, Deus fez o Adão do barro da terra e soprou nas suas narinas. Nós somos frágeis como vasos de barro, fisicamente, psiquicamente, mas temos uma alma imortal que o Senhor soprou em nós. Tá bom, mas Deus, quando nos criou, estava pensando em Jesus Cristo. E a nossa felicidade, a nossa plenitude é conformar-nos com Cristo. E Cristo não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Essa é a humildade, é a santidade. Não querer fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. É preciso humildade, irmãos, porque o orgulhoso nunca deixa Deus fazer. O orgulhoso exige que Deus faça do seu jeito, como ele pensou. O humilde não. Ele confia. Ele, como barro, se deixa modelar pelo Senhor. Tá bom, espero que esse advento, rezando mais, deixando um pouco a televisão, deixando o WhatsApp, a gente escute mais a Deus, esteja antenado, ligado no Senhor, porque é para isso que esse tempo vem em nossa ajuda, meditando mais a Escritura. Irmãos, a Escritura é uma fonte de sabedoria, de amor, maravilhosa, e nós dedicamos tão pouco tempo da nossa vida à Escritura. O advento é um tempo propício para a gente ler a Bíblia, rezar com a Escritura, deixar que o amor de Deus preencha profundamente o nosso coração. A segunda leitura começa dizendo: para vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz: dou graças a Deus. O termo em grego é eucaristo, quer dizer, a Eucaristia é dar graças. Nós estamos aqui para dar graças. Pelo quê? Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Irmãos, a lei foi dada através de Moisés. A graça e a fidelidade nos vieram por Jesus Cristo. A graça, o amor, a misericórdia nos vieram por Jesus Cristo. Espero que nós, nesse tempo do advento, lembremos, recordemos como o Senhor tem sido bom para conosco. Quantas graças recebemos, quantas vezes o Senhor nos perdoou, quanta misericórdia, como que Ele nos educa, nos corrige, nos ajuda, nos ilumina. Quantas graças nos deu. Estarmos na igreja, termos uma família cristã, termos toda semana uma igreja que nos alimenta com um alimento de vida eterna, termos a Eucaristia. Quantas coisas boas nós temos, irmãos. Que sejamos agradecidos e que possamos, esse evangelho que nos convida à vigilância, né? É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Como que o Senhor quer que eu espere a sua vinda? Fazendo aquilo que eu tenho que fazer, cumprindo a minha tarefa, simplesmente, cumprindo com amor, fazendo aquilo que Deus me designou, cada um no seu estado, aqueles que são casados, os que são solteiros, os viúvos, cada um na sua vida, fazendo a tarefa que o Senhor lhe confiou. E ao porteiro mandou ficar vigiando. Qual é a tarefa do porteiro? Vigiar o que entra e o que sai no condomínio. Eu tenho que vigiar
o que entra pelos meus olhos, o que entra pelos meus ouvidos, o que entra na minha mente e o que sai de mim. O porteiro vigia isso. Nós temos um combate, porque temos um inimigo que quer corromper o nosso amor a Cristo, quer corromper também o nosso amor pelas pessoas. Vivemos numa cultura que é contra a família, e temos que vigiar, temos que ficar atentos. Isso é uma graça de Deus. Então, irmãos, alegremo-nos e vivamos intensamente esse tempo do Advento. Aproveitemos o tempo. Não sei se vai ser o último Advento da minha vida, não sei. Mas sei que hoje eu estou aqui, você está aqui. E o Senhor passa. Diz que entre a segunda vinda de Cristo, que nós não sabemos quando será, e a primeira vinda, que veio no Natal, existe uma vinda intermediária. O Senhor vem hoje. O Senhor vem na minha história, nos acontecimentos. Feliz de quem acolhe o Senhor nessa vinda intermediária. Não terá que temer a segunda vinda. Estará preparado, estará pronto. Então, um tempo para a gente rever a nossa vida, o que vale, o que não vale, o que presta, o que não presta, o que serve e o que atrapalha, um tempo para uma renovação profunda da nossa vida. O Senhor nos ajudará nisso.